Olá, companheiros, amigos de leituras, de estudo, amigos que nos unimos nessa playlist do livro Fonte Viva, nessas lições trazidas com uma grande significação nessa reencarnação. Mensagens estas que nos esclarecem, que nos consolam, que nos alentam a prosseguir com a certeza da lei do progresso, da lei de amor. Pedimos sempre a Deus as bênçãos da compreensão e que possamos bem utilizar o tempo para a prática, no nosso dia a dia, nas nossas vidas diárias. Agradecemos a Deus esse momento, agradecemos a vida, a misericórdia da permissão de nos reorganizarmos ideias, pensamentos, sentimentos nesta encarnação, sob o amparo do Cristo e o entendimento que a doutrina espírita já nos fornece. Sempre agradecemos a Deus e a Kardec, que pôde nos trazer toda uma falange de espíritos envolvido em torno de um trabalho de esclarecimento e socorro. Dessa maneira, então, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 176 do livro, que tem como título Necessidade do Bem. E Emmanuel nos traz de início a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, em que diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação discriminada, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas, envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade, otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que com o nosso auxílio tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo recomendou-nos o apóstolo Paulo. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo a construção do reino de Deus. Que advertência, que orientação necessária que Emmanuel nos traz a partir da passagem de Paulo, e quando nos fala das instituições da vida cristã. A casa espírita é essa instituição da vida cristã. Tem programas e fundamentos dentro do modelo do Cristo, do padrão do Evangelho, mas que elas sofrem um prejuízo ali de trabalho por causa da leviandade, da malícia que os companheiros se observam mutuamente. E a gente vai lembrar, né, aqui, como isso é perigoso, como essa situação é perigosa, porque sabemos quantas instituições se dividiram por dissensões.
E a dissensão, né, chega a um ponto que a casa não suporta tanta briga entre os seus. Então, uma coisa é discordar de uma opinião, ter uma ideia diferente sobre uma tarefa, mas isso não significa provocar uma anarquia dentro de uma casa, um processo de divisão. Temos que ter muito claro isso dentro de nós, muito claro. Como é que nós estamos agindo com os nossos dentro da casa espírita, dentro dessa primeira família que nos encontramos. Então, esses comentários que trazem tanto prejuízo à casa, ao grupo, ao trabalho, nós temos que aprender a relegá-los a zero, não nos alimentarmos e nem alimentá-los. Então, quando começa aquela conversa de você sabia que fulano, que cicrano, sabia que ontem, no passado dele, será que eu tenho condições morais de ficar em pé depois que eu ler a minha ficha corrida, se a espiritualidade trouxer? Eu vou aguentar? Relembrar? Porque, graças a Deus, o benefício do esquecimento na reencarnação. Eu vou aguentar olhar, relembrar, olhar para as pessoas. Então, quem sou eu para falar do passado do próximo? Ele está trabalhando, ele está ali, mas ele está tentando se recuperar. Ah, mas ele não está recuperando, não. Por que tem que manter ele no trabalho? Porque se tirar do trabalho ele vai ficar muito pior. Nós já paramos para pensar nisso? Existem pessoas que ainda bem que elas estão naquele trabalho. Vocês já imaginaram como elas seriam longe do trabalho, da casa espírita? Então a gente tem que entender e parar de analisar sobre essas lentes do sarcasmo e da crítica sobre o outro, que não para de zurzir. Isso é um corrosivo nessas plantas que estão tendo a oportunidade de novamente virem a germinar. Porque ela está ali em germe. Ela está no início. Às vezes foi um movimento, nós não temos noção do movimento feito pela espiritualidade ao entorno daquela criatura, para fazer chegar até ela, para encontrar um pontinho, para fazer ela aceitar vir na casa espírita, conhecer a casa espírita. E tem gente que põe aquilo tudo a perder no primeiro minuto. Então você foi trazido à casa espírita. Não vai embora porque a pessoa da recepção não te sorriu. Não vai embora porque o palestrante não foi feliz. Não vai embora por causa disso. Vamos sentir o objetivo maior, que é a vibração espiritual que a casa tem, nos convidando para estudar, nos convidando para melhorar, nos oferecendo material ali para trabalharmos uns com os outros. E é naquele momento que a gente vai lembrar que a casa espírita está nos ensinando, nessa família ali, naquela família de fraternidade, a nos ensinar como devemos agir lá fora. Isso que ele fala. É uma família de ideal. Não falou família ideal, família de ideal. Nós um dia seremos a família ideal, que corresponda a esse ideal. Mas tem que começar pela gente. Para eu ter uma família ideal, eu tenho que chegar perto dessa família de ideal e não atrapalhar aqueles que estão buscando nascer, porque eles não estão prontos, como eu não estou pronto. Quem que se encontra dentro de uma casa espírita? Espíritos endividados, sofredores, que vieram buscar nessa luz, nesse programa edificante, uma forma de se reescrever a sua história.
de se reabilitar perante sua consciência e perante a lei divina. Quem são esses espíritos sofridos, muitas vezes enlouquecidos de dor interior? Onde é que eles estão? Estão lá com a gente. Sabe por quê? Porque eu também estou lá, você também está lá, nós estamos lá. Somos nós. Representamos esse grupo que vieram buscar nessa encarnação essa possibilidade, tanto quanto a gente sofrido. Então, ali, dentro desses ambientes religiosos, nós não encontramos, não é local para encontrarmos, de uma forma geral, espíritos totalmente evoluídos. Não há. Por que temos essa ilusão junto do reencarno? Nós vamos encontrar espíritos melhores do que nós, sem dúvida nenhuma, muito melhores. Estão ali presidindo uma casa, estão ali levando o trabalho adiante, que estão ali, né, cata daqui, puxa dali, pede aqui, pede acolá para fazer um projeto, manter uma obra social. Nós temos noção desse esforço, desses espíritos? Muitos estão muito adiantados, outros estão na boa vontade, estão no esforço deles. Eles são perfeitos? Não. Não, ainda não. Estão lutando com imenso esforço dentro deles mesmos. Nós não nos cabe esse tipo de revirar a vida do outro. Não nos cabe, nós não temos esse direito de fritar o outro diante da comunidade, falando mal, isolando, tendo atitudes tão descaridosas. E nós vamos parar para pensar, quem que está fazendo isso? Por qual objetivo? E podemos lembrar aqui o que Emmanuel ensinou a todos nós no livro Vinha de Luz, na mensagem 32, quando no texto diz: não estamos no mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. A, B está imperfeito? Está. Nós vamos aniquilar? Nós fomos chamados para aniquilar o trabalho imperfeito ou viemos aqui para ajudar a melhorar aquele trabalho então? Então, já que nós sabemos julgar tão bem o que está bom, o que não está bom, então vamos para ajudar. Vamos colaborar sem a exigência que extingue, aquela exigência descabida em cima de tudo e de todos. Vamos lembrar que ainda bem que já estamos no trabalho, que ainda bem que estamos juntos, ainda bem. Então, tudo pode ser melhor amanhã? Pode. Porque eu começo a entender a lei de progresso e lei de amor. Será que está faltando fé? A gente não confia que aquela casa espírita está sob a direção do plano espiritual? Como é aquela vibração? Vamos ao que interessa. O que você sente na hora da prece? Como é que é aquela vibração? A casa está ali sendo mantida e orientada pelo plano espiritual mais alto, através dos seus estudos que nos permitem oxigenar, né, as mentes, para não cairmos em processo de obsessão e de fascinação, num processo de relacionamento. É ali que nós temos a oportunidade de oferecer o que nós temos de melhor. É ali que nós estamos fazendo o nosso estágio. Então vamos ajudar da maneira que pudermos. E ele fala aqui, olha, o mal em qualquer circunstância desarmonia à frente da lei, e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. É desarmonia à frente da lei. A gente conhece a lei, por que nós não estamos praticando? A gente só vai praticar essa lei quando? Será que a gente não percebeu que é com a gente mesmo a cada respiração, inspiração, expiração?
Nós estamos praticando. Mas para a vida, né? A vida é aquele negócio, já começou há muito tempo a nos dizer que agora é mais do que um momento. Estamos num momento certíssimo, corretíssimo, no tempo, espaço, para colocarmos isso em prática. Então ele nos convida aqui para nos examinarmos uns aos outros com a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie o caminho. Então nós começamos a olhar o outro como um espírito muito valoroso, que está lutando contra as suas próprias imperfeições. Porque nós somos assim. Nós não somos mentirosos, enganadores. Jesus conhece as nossas dificuldades, potencializa aquelas que precisam ser potencializadas por trabalho, completa as que estão incompletas, e reconhece e conhece o esforço de cada um de nós, a nossa boa vontade de cada dia, que é o que nós temos de nós. Por isso temos valor. E temos que nos olhar com valor. O outro está ali num grande esforço. Nós não conhecemos aquele espírito de onde ele veio, qual era a situação anterior dele. Vamos ajudá-lo a prosseguir, vamos incentivá-lo, vamos ver o lado melhor. Por isso que o apóstolo Paulo nos pede para nos considerarmos e nos estimularmos. Se nós não nos estimularmos, o que irá nos estimular? Se nós que somos do próprio meio, somos tão críticos, não conseguimos dar uma palavra para o companheiro, amigo, prossegue. Você tem lá suas dificuldades, mas graças a Deus já está no caminho, já está falando de Jesus, já está falando da doutrina espírita, já está entendendo a lei de causa e efeito. Vamos nos manter mais unidos. Nos falta esse sentimento de humildade numa relação. Deixa o outro conhecer, deixa o outro seguir, deixa o outro com a própria luz, com a luz dele, com a luz do Cristo. Lei de amor, lei de progresso, todos nós vamos continuar, vamos conseguir. E a gente pode olhar para o outro, que nem Paulo também falou, né? A gente pode examinar e reter o que é bom. Ele sempre tem o bem. Sempre podemos utilizar o bem e não o mal. O mal não. Ele fala, né? A questão, o desequilíbrio redunda sempre em dificuldade e sofrimento. Em qualquer circunstância, o mal. Então a gente vai lembrar lá, né, das lições que nós já fizemos com Emmanuel, nós já paramos para pensar na necessidade do bem em nossa vida. Nós temos necessidade de nos contagiar com o que é bom, com a palavra sã, com o olhar bom, com os gestos nobres, que é bom, que é bem, bem pelo Cristo. Não é o que nós aprendemos? E o que adianta a briga interna? A gente lembra de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, nos ensinando. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha a responsabilidade que nós temos. Vamos observar essa responsabilidade. Para nós encerrarmos, vamos lembrar um pedacinho aqui do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, em que Kardec, né, nos traz aqui o item 9. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus e dizem: Senhor, Senhor, mas de que lhes serve chamá-lo de mestre ou senhor se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que os honram com os atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, o sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam os dias em preces e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes?
Então, vamos pensar. Para que serve, né? Qual o objetivo da religião? É nos encaminhar a Deus. A busca do Cristo, do Evangelho, as preces, se ela não nos está fazendo nem melhores com o outro, nem mais caridosos, nem mais indulgentes, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pois ele vai falar lá à frente, no item 12, sobre os ensinos dos espíritos, né? Que trazem essa questão do conhecimento de uma forma muito clara. E ele fala aqui, olha, nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não põe em prática o ensino dos Espíritos, o Evangelho, não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Portanto, nenhum de nós, né, poderá, a pretexto da atitude descaridosa, alegar a falta de conhecimento, a ignorância. Nós sabemos. Nós buscamos Jesus. Nós buscamos Jesus convidamos para que ele entre, não em nossas mentes apenas, pelo raciocínio, mas principalmente pelo coração. Esse gelo, essa pedra que não pode existir, esse iceberg que pode não me separar, tem que ser, por mim mesmo, aquecido, estimulado pelas preces, pela convivência com Cristo. Aquecendo esse gelo e transformando em águas tranquilas, para a minha convivência com o outro. Portanto, todo o ensinamento codificado, né, trazido por Kardec, tem sempre essa bandeira da necessidade do bem, a finalidade do bem em todas as situações e principalmente nas instituições. Instituição cristã não é clube, não é área de lazer, nem de socializar. É local de estudo e local de trabalho sério, de responsabilidade. Estamos próximos, cada vez mais próximos de uma escola e de hospital, de almas adoentadas. Tenhamos sentimento de caridade, de entendimento. Quando não tivermos nada de bom a falar, aprendamos a nos calar. Quando não estivermos conseguindo ver uma coisa boa daquilo ali, entremos em prece a Deus e entreguemos na mão dele, que não nos cabe o julgamento. Deus sabe do mal tirar o bem. E não poderíamos, né, esquecer do mestre Kardec com o seu lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, às vezes, se tem bastante. Movimento de solidariedade também. Mas a tolerância uns com os outros, às vezes, está faltando abundância. Vejamos mais essa questão da tolerância. Um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de paciência, entendendo que todos nós estamos a caminho com Jesus rumo a Deus. Muita paz, muito trabalho, muita solidariedade e muita tolerância em nossos corações. Graças a Deus.